Amém. Amados irmãos, graça e paz. Quero convidar você a que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 10. Livro de Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 34. Hoje nós vamos ver a segunda parte da visita de Pedro a Cesareia. Num primeiro momento, dos versículos 23 até 33, nós vimos a chegada da comitiva de Jope a Cesareia e vimos Cornélio explicando os motivos aos quais levaram a que Pedro estivesse lá naquele lugar. E nós vamos começar aqui com o versículo 33, quando Pedro diz assim: portanto, sem demora, mandei chamá-lo. Isso é Cornélio falando a Pedro. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Irmãos, esse versículo foi o último versículo da quarta-feira próxima passada. E aqui mostra que há uma expectativa no coração de Cornélio e toda a plateia para ouvir o que Pedro tem a falar. Cornélio, um centurião influente, um homem que é conhecido aqui nesse texto pela sua vida piedosa, uma piedade que o Senhor honra, mas faltava a Cornélio alguma coisa. E aquilo que falta, Pedro vai começar a trazer a partir de agora. Os versículos 34 e 35 dizem assim: então Pedro começou a falar e disse: eu reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Pedro começa a falar da intenção de Deus em salvar as pessoas de todas as nações. Uma observação especial está no versículo 34. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Algumas versões dizem: Deus não faz acepção de pessoas. Qual é a situação que encontramos aqui, irmãos? A situação é simples. Os judeus nos dias de Pedro, no século I, viviam pela doutrina de que Deus havia feito uma aliança com Abraão e seus descendentes. E que esse povo, o povo judeu, era um povo escolhido. E neste sentido, essa escolha fez com que eles desprezassem os gentios, porque na visão de muitos judeus, sobretudo da liderança religiosa, Deus havia rejeitado os gentios e havia retido deles as suas bênçãos. E eles não habitavam, não tinham intimidade com os gentios ao ponto de nem sequer entrar na casa de algum deles. Mas, pastor, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que em Abraão todas as nações haveriam de ser abençoadas. Os judeus sabiam disso? Irmãos, de uma certa forma, eles sabiam disso, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você vivenciar a verdade. Eles tinham uma ideia, e essa ideia não está só em Gênesis 12, 3, está em Gênesis 18, 18, 22, 18, 26, 4. Mas uma coisa é você ter um conhecimento teórico de algo, outra coisa é você ver aquele algo acontecendo. E é perceptível, irmãos, que os judeus, nesse momento, sobretudo Pedro, que vem sendo tratado pelo Espírito Santo, vocês têm acompanhado isso, ele havia não compreendido ainda a profundidade dessa declaração divina. E o cumprimento da promessa de Deus a Abraão está ocorrendo agora. O centurião romano, os membros da sua casa, os convidados que estão ouvindo Pedro nesse momento, estão recebendo uma maravilhosa
bênção, que é o Evangelho do Senhor, sendo-lhes apresentado nesse momento. Quando o texto diz, quando Pedro diz, eu reconheço, ele está dizendo, agora vejo, eu reconheço que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus não olha para a aparência exterior da pessoa. Deus não olha para a nacionalidade. Deus não olha para a riqueza. Deus não olha para a posição social. Deus não olha para as realizações humanas. Pedro está colocando de lado esse arraigado preconceito que estava dentro dele, e conforme ele mesmo declara, está aceitando a doutrina da imparcialidade de Deus. Ele está convencido de que a salvação pertence a todas as nações, e não unicamente à nação de Israel. E aqui eu gostaria de fazer uma grande observação, não é pequena. No versículo 34, quando diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade, em algumas versões diz assim, Deus não faz acepção de pessoas. Esse texto não é para apoiar uma doutrina chamada universalismo, como muitas pessoas pensam. O que é o universalismo, pastor? O universalismo é a crença de que todos os seres humanos, no final de tudo, todo mundo vai ser restaurado por Deus. Isso é universalismo. Existem grandes nomes da teologia no Brasil que defendem a ideia do universalismo. Não existe inferno em tese, e no final de contas todo mundo vai ser restaurado por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aí utiliza esse texto como base. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, o texto no contexto. No que tange às nações, versículo 35 deixa isso bem delineado. Pelo contrário, em qualquer nação, ou seja, o mundo na cabeça do judeu era dividido em dois tipos de gente. Eles, os judeus, e o resto do povo, que são os gentios. Não existe mais judeu ou gentil, existe aquele que é remido no sangue de Jesus. A diferença é uma diferença étnica, de nacionalidade, é uma diferença das questões naturais do homem. Não tem a ver com outras questões morais. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus faz acepção de pessoa. Em que sentido? E eu vou responder através de uma canção da harpa. No céu não entra pecado. Então, neste sentido, o Senhor faz separação, sim. Não se esqueça de Mateus 25 e 26. As ovelhas vão ser colocadas num cantinho, os bodes vão ser colocados em outro. No céu não entra pecado. Agora, no que tange às nações, as etnias, posição social, riqueza, nacionalidade, não. Aí não tem preto, nem tem branco, não tem pobre, não tem rico, não tem culto, não tem indouto. Não, meu irmão, todos são iguais perante o Senhor. É isso que Pedro está aprendendo agora. Nós precisamos ter essa atenção. No céu não entra pecado. A salvação, ela vem do Senhor. Deus não aceita pecador algum no céu por causa do seu próprio mérito. Irmãos, se Cornélio fosse uma pessoa salva com base na sua própria pureza moral, com base na sua religiosidade, na sua piedade, não era necessário Pedro ir falar de Jesus na casa de Cornélio. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mesmo fazendo boas obras, mesmo tendo até mesmo algum tipo de religiosidade. Se Jesus não fizer parte da tua vida, é inútil, meu irmão. Faltava a Cornélio Jesus, e Jesus está chegando agora. Pedro não deveria ou não pregaria o evangelho na casa do oficial, se Jesus não fosse necessário para a salvação. Não apenas necessário, como suficiente e imprescindível. O versículo 35, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo. O apóstolo está dizendo que uma pessoa que busca a Deus e se esforça por guardar a sua lei, está nesse caso
ansiosa para ouvir as boas novas de salvação. Irmãos, no livro de Lucas e de Atos, quando as pessoas têm um encontro com aquilo que é verdadeiro, que é direito, quando o evangelho lhes é apresentado, quando os apóstolos pregam, as pessoas, em linhas gerais, elas abrem o seu coração ao Senhor. E nesse contexto aqui, vale a pena salientar, e repito, Deus aceita pessoas de todas as raças, tribos e línguas, não com base na reverência ou no esforço próprio delas, mas aquele que deposita a sua fé no Senhor Jesus. E Pedro vai lembrar a eles que essas verdades eles já sabem. Versículos 36 a 38, o texto diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus. Este, no caso, Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Uma observação que as pessoas não têm quando leem Atos, sobretudo no capítulo 10, no versículo 37, quando se reporta a casa de Cornélio. É porque as verdades sobre Jesus Cristo de Nazaré já era conhecido nesse lugar. E Pedro diz, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Jesus estava com ele. Nesse bloco de texto que nós lemos, a parte mais importante e inusitada é quando Pedro mostra a sua plateia em Cesareia, na casa de Cornélio, que era composta dos parentes de Cornélio e os amigos íntimos dele. Ele mostra, vocês já sabem da vida desse Jesus. Vocês sabem. É razoável entender, irmãos, que o evangelista Filipe estava pregando ao longo da costa do Mediterrâneo. E talvez Filipe já houvesse falado de Jesus em Cesareia. E a história do Senhor Jesus, o evangelho, a vida dele, já era conhecida de muitas pessoas. O evangelho da paz, a mensagem que proclama a paz. Irmãos, a paz é fundamental, é grande, é maravilhosa. Só que no conceito bíblico de paz, paz é um conceito compreensível e se refere à restauração do relacionamento do homem com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 52, fala isso. Romanos, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz que uma das primeiras coisas daqueles que são justificados por Deus é paz. É paz. A paz é evidente quando o homem entra na presença de Deus, quando o homem recebe o seu favor, recebe a sua graça. Paz significa, irmãos, que o Senhor abençoou o homem, que o Senhor protege e que o Senhor vai fazer algo poderoso na vida dele. A salvação está ligada ao conceito de paz. Só que essa paz, ela tem um instrumento para ser atingida. Existe um instrumento, na língua original, é bem melhor marcado. No português, nessa versão ficou muito boa. O texto diz, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus. Essa paz ela é obtida em Deus por meio de Cristo. Essa paz é obtida em Deus por meio de Cristo. E aqui, a grande verdade, a pedra fundamental desse bloco. Este Jesus é o Senhor de todos. A mensagem de Pedro ao seu público é que Jesus é Senhor de judeus e de gentios. Jesus é o Senhor de
todo mundo. Irmãos, não foi à toa que depois de ressurreto, falando da grande comissão aos discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, antes de Jesus falar isso, Jesus diz, todo poder, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Tudo está nas mãos do Senhor. E essa mensagem foi enviada em primeiro ponto aos filhos de Israel. Como filhos, os judeus são herdeiros da promessa de Deus para Abraão e seus descendentes, e essa promessa incluía a vinda do Messias. A salvação vem dos judeus, o Messias é judeu. O evangelho foi pregado primeiro aos judeus, e Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, vai dizer que depois é pregado aos gentios. É isso que está acontecendo agora, de uma forma mais efetiva. Aos olhos de Deus, todos são iguais. E aqui ele dá um pequeno resumo da vida de Jesus. O ministério de Jesus começa após o seu batismo. E ele marca isso. Versículo 37. Depois do batismo que João pregou, aí começa efetivamente o ministério público de Jesus. Só que o ministério público de Jesus, ele tem um fim. Esse Jesus, ele foi um fim no sentido de objetivo. Esse Jesus, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias. Jesus de Nazaré, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Esse poder capacitou a que ele pudesse cumprir todas as demandas que dele era esperado, porque ele era o Messias. O termo poder está diretamente ligado à obra de Jesus. Aquilo que Jesus podia fazer como um fruto de ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Jesus resistiu ao diabo, Jesus expulsou demônios, Jesus curou aleijados, Jesus curou pessoas doentes, Jesus curou os leprosos, ressuscitou mortos, proclamou o evangelho. Tudo isso ele fez por causa da intimidade que ele tinha com o Pai e a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele é plenamente divino e é plenamente humano. E o que é interessante, irmãos, é que ele vai reconquistando, ele vai reconciliando com Deus, ele vai retomando o território. No versículo 37 diz, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Jesus vai reconquistando para o Senhor o território das mãos de Satanás, de modo que o diabo ele tinha que ceder ao poder do Senhor Jesus. E qual era a base da ação? O final do versículo diz, Deus estava com ele. Deus capacitou Jesus a realizar milagres e sinais por causa da presença do Pai no Filho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 30. Pode deixar aí o slide. Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 30. Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. O versículo 31 diz, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Versículo 32, mas Jesus lhes disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? No capítulo 10 de João, vá mais para frente, para o versículo 38, para você ver o poder do Senhor Jesus de onde emana. Versículo 38, o próprio Jesus diz, mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, a intimidade dele com o
Pai. Ele foi ungido pelo Pai. A presença do Espírito Santo de Deus em sua vida o capacitava a realizar sinais, o capacitava a curar as pessoas, o capacitava a exercer esse ministério maravilhoso, poderoso. Você está com o seu livro de João aberto aí? Abra em João, no capítulo 14, os versículos 9 e 10. João, no capítulo 14, os versículos 9 e 10. Jesus diz assim: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo o tempo? Olha o que Jesus responde: quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Pai estava em Cristo. Deus capacitou Jesus a realizar milagres e sinais por causa da presença dele, do Pai, no Filho. Agora vá para frente. Versículos 39 a 41 de Atos, o texto diz assim: Pedro começa a clarear mais a mente da sua plateia, falando sobre a morte do Messias, falando sobre a ressurreição do Messias e falando dos aparecimentos que esse Messias teve. O texto diz assim: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E aqui uma observação muito fantástica, inusitada, e que poucas pessoas prestam atenção dos textos do Novo Testamento. Irmãos, apenas em um momento, o Senhor Jesus, ele aparece de forma tremenda a um número grande de pessoas. Isso está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 15. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versículos 3 até 8. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 3 a 8. Primeira Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 3 a 8, o texto diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Versículo 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Agora, irmãos, não vive hoje não. Vivia no século I, quando essa carta foi escrita. Não coloque a sua cabeça ocidental agora nesse texto que você está lendo. Quando Paulo escreve essa carta, haviam mais testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. E Paulo está fazendo este registro. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois desses apareceu também a mim,
como a um que nasceu fora do tempo. Paulo vai mostrando que Jesus ressurreto de forma poderosa, venceu a morte e se apresentou a muitas pessoas, nesse momento 500. Mas o fato é que Jesus se mostra exclusivamente aos seus seguidores imediatos. E dentre esses seguidores imediatos estão os apóstolos. E dentre os apóstolos está Pedro dizendo: eu sou testemunha de que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Pedro é uma fonte de informação para os gentios. E aqui uma observação simples, mas é interessante. No versículo 39, quando ele diz assim: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. O objetivo de destacar Jerusalém nesse texto é para mostrar que foi aí que Jesus morreu. E uma outra coisa interessante desse texto, irmãos, desse sermão de Pedro, é que ele não coloca a culpa nos romanos, não coloca a culpa no centurião, como ele fez no primeiro sermão em Atos 2, quando ele prega. Quando ele prega aos judeus, ele diz: esse Jesus que vocês mataram. Já aqui, falando aos gentios, ele não faz acusação alguma. Acusação alguma. Ele simplesmente se coloca como testemunha, e essa testemunha, ela é tão real que Pedro diz: nós comemos, nós bebemos com ele. E de fato, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, me parece que Jesus era do meu time, ele gostava de uma boquinha, né? No livro de Lucas, no capítulo 24, os versículos 30 e 31, Jesus comeu com os dois que andavam no caminho de Emaús. No mesmo capítulo 24 de Lucas, Jesus comeu um pedaço de peixe grelhado no cenáculo. No livro de João, no capítulo 21, no versículo 11, juntamente com os discípulos, logo de manhã cedo, depois de uma pescaria maravilhosa, ele pergunta: filho, vocês têm alguma coisa de comer? Essa parte do sermão foi interessante, eu acho que eu estou com fome. Mas é porque, irmãos, é uma prova de intimidade. Não é só uma prova de intimidade, mas um fantasminha, um holograma, ou qualquer outra coisa que a tecnologia 5G poderá vir a formatar, não se compara com alguém que venceu a morte. Jesus venceu a morte e ele está vivo. E existem testemunhas. Aquilo que nós cremos, irmãos, é algo que é real, é verdadeiro, ocorreu. Nós não temos um encontro com os ensinos de Jesus apenas. Nós não temos um encontro com o exemplo de Jesus apenas. Nós temos um encontro com o Jesus verdadeiro, ressurreto, que marca a sua presença em nós pelo seu Espírito Santo e que conversa na nossa alma dizendo que somos filhos do Pai. Ele sim, ele sim. E o que foi que aconteceu com ele? Ele deu ordem para os discípulos. E Pedro está cumprindo essa ordem. É isso que Pedro diz a Cornélio. Versículos 42 e 43. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe a remissão dos pecados. Aí, Pedro está dizendo à sua plateia que está cumprindo aquilo que o Senhor Jesus lhe havia determinado. E ele determinou quando isso? Mateus 28, de 18 a 20, Marcos 16 e Lucas 24, 47. A mesma coisa, reunir os discípulos, vão por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
a grande comissão, a ordem. Pedro está cumprindo agora na casa de Cornélio, falando do evangelho do Senhor Jesus a plateia na casa de Cornélio. Mas só, irmãos, que esse evangelho, como eu disse, ele é pregado com todas as nuances que ele tem. Ele não está mostrando só um Jesus fofinho, bonitinho, que vem para abençoar. Um Jesus que não liga com nada, bonzinho, que, ele é bonzinho. Não, ele coloca uma posição muito forte nesse Jesus que, quando esteve aqui na terra, ele se comportou como um advogado, interagindo, sobretudo, para curar aqueles que eram oprimidos do diabo. Mas a condição aqui é diferente. Veja o versículo 42. Jesus os mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Os apóstolos estão advertindo que Deus estabeleceu o dia do julgamento e já nomeou Jesus para ser o juiz naquele dia. Isso é significativo, sabe, irmãos? Porque tendo nomeado Jesus como juiz, o próprio Deus está declarando que este Cristo é igual a ele, porque tanto o Pai quanto o Filho vai julgar todo mundo no dia do juízo. Vamos ver isso bem direitinho? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 25. Gênesis 18, 25. Eu não coloquei muitos textos, irmãos, eu coloquei os principais para mostrar a vocês. Deus como juiz, Jesus como juiz e os dois juntos no mesmo julgado. Olha só, Gênesis 18, 25, o texto diz: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Nesse caso, no texto em Gênesis, quando está falando do juiz de toda a terra, está falando em Deus como juiz de toda a terra. Agora dê um pulinho mais para frente, para o livro de Juízes. Juízes, no capítulo 11, no versículo 27. Mais um texto no Antigo Testamento que mostra o Senhor Deus como juiz. O texto diz assim: nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. No texto de Juízes, o Deus Jeová Todo-Poderoso é colocado como juiz. Agora vamos para textos em que Jesus é colocado como juiz. Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 5, os versículos 22 e 23. Evangelho de João, no capítulo 5, os versículos 22 e 23. Olha que coisa interessante. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Esse texto coloca a ênfase de Jesus como juiz. Não é só esse, não. No capítulo 5, ainda no versículo 27, o texto diz: deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Em João vemos
que o juiz é Jesus. Veja João capítulo 9, o versículo 39. O que é que o próprio Jesus fala a respeito de uma de suas funções? João 9, 39, o texto diz: disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Agora que a gente saiu de Deus como juiz, de Jesus como juiz, agora vamos ver os dois agindo como juiz no mesmo julgado. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2, no versículo 16. Romanos, no capítulo 2, no versículo 16. Esse é digno da bolinha, porque mostra o julgado sendo compartilhado, o pai e o filho. O texto diz: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Está os dois no mesmo julgamento. Quer mais equilíbrio? Veja ainda Romanos capítulo 14, os versículos 9 e 10, o que Paulo fala. O texto diz: por essa razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. No tribunal de Deus está o Senhor, está Jesus. E todos haverão de comparecer diante desse tribunal. A expressão que diz juiz de vivos e de mortos é uma expressão idiomática de totalidade. Todos vão comparecer diante de Jesus. Meu irmão, se você fez a sua aliança com Ele, entenda, é possível que diante dele você esteja de joelhos. Mas se você fez a aliança com o Senhor Jesus e está diante dele de joelhos, naquele grande dia você estará de joelhos adorando a Deus Todo-Poderoso. Agora só tem uma coisa, irmãos, todos vão ficar de joelhos. Inclusive aqueles que não depositaram em Jesus a sua confiança, vai estar de joelhos sim, mas no seu coração, pedindo para que haja alguma abertura de misericórdia, só que agora não terá mais a condição. Um estará ajoelhando, adorando de alegria, e outro estará ajoelhado com remorso e tristeza. Qual é o grupo que você vai estar? Em que grupo você quer estar? Vamos ao texto. O texto diz: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, tudo o que nele crê, recebe a remissão de pecados. O versículo 43 é a essência do evangelho. Todo mundo que nele crê, recebe o perdão dos pecados. Cristo purifica os pecados de todos aqueles que se chegam diante dele com fé e arrependimento. O crente perdoado não precisa ter medo do dia do juízo. Não existe um outro mediador. O nome de Jesus, como é citado aí, não é utilizado como um mantra ou como uma palavra-chave. O nome de Jesus é tudo aquilo que Jesus representa. O nome de Jesus engloba a completa revelação de Jesus em relação à sua vida, em relação às suas obras, em relação à sua palavra, em relação ao que Ele é, Senhor de todos, Salvador daqueles que creem. Agora eu quero lembrar aos irmãos que o oposto também
também é verdadeiro. Tem sido pregado um evangelho, irmãos, de um Jesus que não solta as tiras, que não tem cheiro, que é fofinho, que você bota debaixo do braço e que leva para todos os lugares. A graça é maravilhosa, mas ela não foi de graça, não. Se eu falo da realidade do evangelho, mas não alerto as pessoas de que aquele que não abriu seu coração para o Senhor Jesus e que voluntariamente negar a esse Senhor Jesus, se recusar, ele vai se defrontar com esse Jesus, não mais como um advogado, mas como um juiz no dia de julgamento, e ele vai ouvir uma sentença de condenação por sua recusa em aceitar a oferta da salvação. E aqui uma coisa interessante, irmãos, Isaías 55, quando diz que a palavra do Senhor não volta vazia, não é porque tudo aquilo que o Senhor vai falar vai entrar no coração do povo, não. É porque palavra de salvação, ungida pelo Espírito Santo de Deus, que é acatada e acolhida no coração daquele que crê, é sentença de liberdade, mas quando é rejeitada, é sentença de morte. Quando é rejeitada, é sentença de morte. E aqui, quando o evangelho é exposto, uma reação inusitada. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. O Espírito Santo caiu sobre eles. Aquilo que está escrito em Atos 1:8 está sendo cumprido. Vocês se lembram de Atos 1:8? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém, Atos 2. Judeia e Samaria, Atos 8. Confins da terra começa a se formar agora, porque Pedro está pregando aos gentios. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Uma réplica de Atos 2 está sendo executada agora na casa de Cornélio. O Espírito Santo desce, toma conta, indicando que esses gentios agora fazem parte da igreja em pé de igualdade com os irmãos que são judeus e são cristãos. A circuncisão ficou obsoleta. Eles foram aceitados pelo Senhor. O Espírito Santo do Senhor lhes deu algo maravilhoso. E eu gostaria de provar quão grande é isso. Esse momento de transe espiritual, que é vivido por aqueles que estão na casa de Cornélio, não é vivido pelas 6 testemunhas que vieram com Pedro. Veja como o Espírito Santo é fantástico. Não é todo mundo que está vivendo essa experiência. Existem testemunhas relatando isso. Versículo 45. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinha vindo com Pedro. Você se lembra que na caravana de Jope para Cesareia, tinha 6 irmãos de Jope que acompanhavam Pedro como testemunha? Pois o Espírito Santo está fazendo maravilhas entre os gentios, e essas 6 testemunhas não estão do mesmo jeito que eles, estão lá como observadores, como testemunhas. Por que essas testemunhas?
E por que não ocorreu com todo mundo? É porque elas vão servir de prova. Prova para quem? Para a igreja primitiva, que tenha na sua maioria crentes judeus. Abra a Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 11, o versículo 15. Atos no capítulo 11, o versículo 15. Quando Pedro está explicando esse fenômeno, veja o que aconteceu. Pedro falando sobre essa situação, Pedro diz: quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja o que está acontecendo nesse momento. Testemunhas para afirmar isso que foi vivenciado lá em Cesareia. E essas testemunhas, elas não estão em transe, elas estão espantadas, pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E Pedro faz algo maravilhoso. Pedro responde: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro utiliza uma fórmula, uma expressão idiomática, cuja resposta é não. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que nenhum cristão judeu ou samaritano pode impedir gentios de serem membros dessa nova comunidade dos lavados, remidos no sangue de Jesus e que tem o dom de Deus em suas vidas. Não pode. Será que alguém pode recusar a água e impedir que esse povo, que assim como nós, seja batizado, esses que receberam o Espírito Santo? Qual é a resposta óbvia? Não, ninguém pode negar isso. É obra do Senhor, é o Senhor quem está fazendo. E aqui eles são batizados, e mais um grande milagre. Qual é o grande milagre? É que esses gentios pedem a que os cristãos judeus permaneçam, fique com eles lá, porque eles são novos convertidos, eles querem aprender mais do Senhor. Fique aqui conosco, fique aqui com a gente, vamos juntos aqui, nós queremos crescer. Irmãos, quais são as grandes verdades espirituais que nós encontramos nesse primeiro texto? A primeira verdade é que aquilo que faltava a Cornélio chegou. E o que é que estava faltando para Cornélio? Jesus. Você pode ser religiosamente sincero, mas ser religiosamente sincero não é suficiente para uma pessoa ser salva. Posso repetir, essa frase não é minha. É do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele tem razão. Tem muita gente que é sincera na sua religiosidade, mas é uma religiosidade falsa. E eu não sei o que é pior, irmãos. Se é manter uma religiosidade falsa com sinceridade, ou viver a religiosidade verdadeira de forma leviana. Me diga aí qual é o pior. O bom é crer no Senhor Jesus de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Cornélio era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, dava esmolas ao povo, orava habitualmente, assumiu a responsabilidade espiritual no seu lar, era uma pessoa influenciadora, de bom trabalho,
tinha boa reputação, tinha um bom testemunho, um testemunho que afetava toda a nação, mas faltava a ele algo. Esse algo chegou, esse algo é Jesus. Segunda coisa que eles não tinham e que chegou, o Senhor deu provisão para eles. Depois que eles recebem o Espírito Santo, que são batizados, eles vão pedir à comitiva que fique para ajudá-los. Irmãos, que humildade fantástica. Um centurião inteligente, influente, está pedindo a um humilde pescador, um pobre pescador, que com a sua comitiva fique ali com eles. Cornélio é um novo convertido, juntamente com os da sua casa, percebem a necessidade de aprender mais sobre a palavra e ter comunhão com os irmãos na fé. Cornélio permanece com as mesmas características de outrora, só que agora a sua alma foi iluminada com a verdade. Ele sabe que Jesus é a verdade, a sua vida mudou de forma radical. Ele está com seu coração ardendo em brasa. Ele tinha sede de Deus e ele permanece com sede de Deus. Aquele que tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, meu irmão, ele tem sede de Deus. Você ainda tem sede de Deus? Você ainda tem sede de Deus? Você ainda tem vigor espiritual? Você ainda tem vontade, sede de buscar o Senhor? Ou você tem se sentido fraco? Essa sede não está mais em tua alma. Às vezes ocorre, irmãos, as rotinas, o pecado, as batalhas endurecem o nosso coração. E quando é daqui a pouco a gente está com o nosso coração frio. Em nome de Jesus, procure o Senhor e que o seu coração possa ser aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Segunda grande verdade, o Evangelho chegou, o preconceito foi embora. O Evangelho da paz não faz distinção entre judeu e gentil, entre homem e mulher, entre doutor e analfabeto, entre religioso e ateu. O Evangelho da paz é o Evangelho que quebra muralhas, despedaça grilhões, rompe tabus, quebra preconceitos, torna a igreja um único povo, um único rebanho, uma única família. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua tradição religiosa, não importa o sobrenome da sua família, esse Evangelho da paz é para todos os que creem no Senhor Jesus. Terceira grande verdade, maravilhosa verdade, imensa verdade desse fragmento de texto que nós lemos. O Evangelho verdadeiro é cristocêntrico, ou seja, é centrado em Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. O Evangelho verdadeiro está centrado na obra de Jesus. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para curar os oprimidos do diabo. Jesus libertou cativos, curou enfermos, libertou atormentados, perdoou pecados, curou cegos, limpou os leprosos, ressuscitou mortos. Aonde Jesus chegava esperança e vida. Aonde Jesus está, reina a vida e não a morte. O verdadeiro evangelho é cristocêntrico, é centrado em Cristo, é centrado na morte de Jesus. Ninguém aqui nega isso, só que a morte de Jesus é a nossa carta de alforria, é a nossa carta de liberdade. Jesus não morreu como um mártir qualquer, como as outras religiões têm os seus mártires. Jesus morreu a nossa morte.
Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a vida dele. Agora, irmãos, está centrado na obra de Jesus, está centrado na morte de Jesus, está centrado na ressurreição de Jesus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse Jesus rompeu as cadeias da morte, abriu o túmulo de dentro para fora. Jesus venceu o pecado, a morte e o diabo. E esse Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E esse Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Ele agora é gracioso, mas um dia ele virá como juiz. Esse evangelho está centrado no senhorio de Cristo. No versículo 36 diz que Jesus é o Senhor de todos. No versículo 42 diz que ele é juiz de vivos e mortos. Todos nós vamos comparecer diante dele para prestar contas de nossa vida. Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E o que há de mais fundamental do Evangelho é em Jesus que os nossos pecados são perdoados. A remissão dos pecados, o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna não são alcançadas pelas obras, nem pela religião, nem pelos nossos próprios méritos. Isso é alcançado pela obra de Cristo. A nossa vitória está na cruz do Calvário. Quando ele venceu a morte, juntos vencemos com ele. É por causa dele que somos mais do que vencedores. E a última grande verdade. Esse grupo aí, da casa de Cornélio, receberam as maiores bênçãos de Deus. Perceba, eles receberam Jesus, eles receberam o Espírito, eles receberam o batismo, eles receberam uma nova consciência, a consciência de que seus pecados foram perdoados, e eles receberam uma nova família, porque aqueles que participaram dessa reunião e receberam o dom do Espírito Santo, agora eles compõem uma comunidade de irmãos de fé. E Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, os versículos 19 e 20, não são mais estrangeiros nem forasteiros. Eles agora são concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eles receberam as maiores bênçãos que alguém pode receber. Quem recebe Jesus em sua vida, recebe tudo. Agora, irmãos, por que é que hoje em dia ninguém dá tanto valor a essas coisas? É porque o evangelho materialista e triunfalista é um evangelho de receber bênçãos aqui e agora. O tipo de testemunho que enche os templos é aquele tipo de testemunho que o cara não tinha nada, não fazia nada, não era nada, mas de uma hora para outra começou a ter um bocado de carro, um bocado de celular, um bocado disso, um bocado daquilo. Esse tipo de evangelho é o tipo que lota os templos. Sabe por quê? Porque para o mundo materialista, espiritualidade, salvação, vida eterna com Deus, já não tem muito valor, não. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tipo de realidade. Se estivéssemos num congresso de cura e milagres, venha que o Senhor vai abrir as portas, vão ser 7 semanas,
E na 7ª semana, uau, vai acontecer que você vai receber uma casa na praia, você vai fazer isso, vai ser aquilo, você vai ser bem sucedido, você vai ser bem isso, bem aquilo. Você não tinha nada e Jesus vai vir como um suporte, como uma espécie de gênio da lâmpada, que a pessoa esfrega, 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 e ele aparece, e agora você tem os pedidos. Diga-me o que é que você quer que eu faça por você. Não, irmãos. A maior bênção que uma pessoa pode ter é a segurança de saber que no final de tudo ela vai ter condições de estar ajoelhado perante o Senhor, mas não é com o coração com medo, não. É com o coração adorando a Deus, porque fez a sua aliança com o Senhor Jesus. Fez a aliança com o juiz. E pelo fato de ter feito essa aliança com o juiz, naquele dia será um dia de glorificação. Não será um dia de medo, mas será um dia de glorificação, de restauração, de renovação total. Um corpo glorificado, uma nova vida, eternidade com o Senhor. Muita gente fica feliz quando tem o seu nome escrito no livro ali, por exemplo, numa placa na universidade. Você termina um curso, aí bota lá o seu nome numa placa de metal. Tem muita gente que fica feliz quando vê o seu nome escrito no diário oficial, né? Passou num concurso bem importante e agora vai ser um delegado da Receita Federal, um juiz federal, um procurador e tal e mais. Mas você quer saber o papel da verdade? Espiritualmente falando, é feliz aquele que sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Vamos ficar em pé, irmãos, para orar e encerrar. Mas eu gostaria de entoar uma canção que reflete toda essa realidade. E é uma canção de gratidão. Eu gostaria que vocês cantassem comigo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por ter morrido. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
Aonde você estaria se Jesus não tivesse resgatado você? Como seria a tua vida se Jesus não tivesse resgatado você? Será que você estava vivo? Irmãos, eu tenho plena convicção de que se eu não tivesse sido resgatado pelo Senhor na minha infância, praticamente na minha infância, eu acho que eu já estaria morto, em virtude do meu temperamento forte. Tem uma expressão no Novo Testamento que eu amo, mas Deus escreveu uma nova história na minha vida. Quantos e quantos irmãos aqui eu sei que o Senhor tem escrito a nova história. A vida não faz sentido se não for o Senhor Jesus na vida de cada um dos irmãos. Quantos e quantos testemunhos nós temos visto de vidas desgraçadas, que o Senhor Jesus restaura. Ele é o Senhor e é nele que nós cremos. Ele é o centro, Ele é a base, Ele é o nosso tudo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem escrito a nova história em nossa vida. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque temos plena convicção que os nossos caminhos eram caminhos de morte, mas a tua graça reconstruiu a nossa história. O sangue do teu filho reconstruiu a nossa vida. A vitória do teu filho na cruz do Calvário é a nossa vitória, porque ele ressuscitou e venceu a morte. Nós vamos vencer a morte juntamente com ele, vamos receber um corpo glorioso, vamos adorar o Senhor naquele grande dia. Estaremos de joelhos, não com medo, mas com o nosso coração cheio de alegria, adorando ao Senhor. Mas eu quero clamar nesse momento, meu Pai, por aqueles de nossa família que ainda não tiveram um encontro real, verdadeiro e pessoal contigo. Muitos às vezes que conhecem a ti, Senhor, de ouvir falar, às vezes tem até algum tipo de religiosidade, mas é uma religiosidade vazia, falsa. Meu Pai eterno e santo, tu és o centro, tu és o Senhor de todas as coisas. Clamamos pelos nossos familiares que ainda não teve um encontro com o Senhor, que o teu Santo Espírito seja aquele que venha convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e que mais dia ou menos dia nós possamos estar dando aqui testemunho de que a nossa casa te louva completamente, Pai. Pai eterno, quero colocar cada filho teu aqui neste lugar. Filhos que o Senhor tem construído, tem feito uma nova história. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor restaure a sede de te buscar, sede de salvação, sede de te buscar, de te louvar, de te adorar. Um coração quebrantado, como era o coração de Cornélio. Meu Deus, meu Pai, aquilo que nos falta, que o Senhor complemente. O Senhor é o nosso centro, é a nossa base. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você. Você é filho de Deus. Amém? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
te agradeço. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.